Evliliğimizi sürprizlerle dolu bir yolculuğa benzetiyor. Her gün yeni ve güzel bir özelliğin Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Quando Orun e Ira chegam ao quarto deles, ao verem que o quarto está decorado, Orun olha para Ira e pergunta se você tem alguma informação sobre essa situação. Quando Ira diz não, Orun percebe que Nusa fez isso. Após um breve choque, Orun e Ira começam a arrumar o quarto. Ira queima a mão no momento em que vai apagar a vela. Orun imediatamente vem até ele e coloca creme em sua mão em chamas. Enquanto Orun cuidava de Ira, Musa entra e ao vê-los naquele estado, deixa o que tem e vai embora. Enquanto caminhava, Musa encontra Sevkti e conta o que aconteceu. Ira e Orun também arrumaram o quarto e foram para a cama. Ambos pensam um no outro. Enquanto Ira está olhando para sua mão queimando na cama, Orun a vê e diz que dói. Mesmo Ira dizendo que não, Orun se levanta da cama dizendo vamos passar mais creme, mas Ira diz que vou aplicar e se levanta rapidamente e bate o joelho na mesa. Orun está muito chateado com esta situação. Então eles se deitam em suas camas. Quando Ira vai para a cama, ela se lembra do que Ada disse a Orun: você se apaixonou por aquela garota? Enquanto pensa sobre isso, Ira não diz mais nada. Ao ouvir isso, Orun pergunta o que você disse, mas Ira diz que eu estava falando sozinha e puxa o edredom até a cabeça dela. Orun vê mesmo o sonho novamente durante o sono. Ele procura uma porta em uma sala vazia, mas não consegue encontrá-la. Então encontra uma porta olhando a bússola dada por Ira, mas desta vez não consegue abrir a porta. Vozes estão vindo de trás da porta. Orun grita: quem é você? Ira também ouve isso e se levanta e vai até Orun e o acorda. Quando Orun vê Ira na frente dele, ele pergunta o que você está fazendo. Ira dá a ele um copo d'água e diz que você estava tendo pesadelos em seu sonho, então pensa em acordá-lo. Depois, ele dá roupas limpas a Orun e troca seu travesseiro. Quando Orun vê isso, ele observa Ira com admiração. Por fim, Ira coloca a lavanda embaixo do travesseiro de Orun e eles voltam a dormir dizendo que vai se acalmar e dormir confortavelmente. Pela manhã, Ira recolhe a cama de Orun. Ele pega a lavanda e cheira, e enquanto pensa em Orun, o telefone toca. A pessoa que ligou é sua tia. Saadet oferece a Ira uma reunião hoje. Ira também aceita isso, mas depois de desligar o telefone, ela diz que não obtive permissão de Orun. Depois, ela vai ao quarto de Orun e diz que minha tia me liga e diz que quer me ver lá fora. Quando Orun ouve isso, ele pensa que Saadet vai machucar Ira. Mas ele ainda diz que você não precisa cancelar para não ofender a Ira, pode ir. Ira fica feliz com a situação e sai da sala. Então os dois vão para a sala. Lá estão Afif e Nursa. Lá Afif fica sabendo que a ex-namorada de Orun veio para a Turquia e conta isso a Orun. Orun recebe isso com sangue frio. Aí o Afif vai de lá. Orun diz a Nursa se você vai comemorar ou algo assim, há muitos balões de velas em nosso quarto. Nursa sorri e diz que eles precisam de você e parte daí. Depois, Ira quer ver Musa na cozinha. Moisés está ali polindo as colheres. Ira vai se arrumar para a tia mostrando como fazê-los brilhar. Orun foi para a companhia naquela época. Ele tem coisas para fazer, mas não pode fazer nada porque pensa em Ira. Ele então deixa o emprego e sai para ir para a mansão. Ira está escolhendo a roupa que vai usar. Depois, ele liga para Meren e começa a conversar com ela. Ira e Meren são um bom suporte um para o outro. Por fim, Meren diz que você sempre será feliz de agora em diante porque é casado com alguém como Orun. Depois que Ira confirma isso, eles concordam em se encontrar um dia. Eda também recebeu a notícia de que a ex-namorada de Orun, Asl, havia chegado.
Ele fica muito entediado com isso e se vira para Priam e diz que eles eram dois quando eram um. Priam diz: não se preocupe com eles, convença Nusa a ir para a fazenda. Eda vai até Nusa e diz que quer ir para a fazenda, mas Nusa diz que está muito cansada hoje. Naquela época, Orun veio para a mansão. Quando ele vê Ira em roupas bonitas, fica fascinado com sua beleza. Ira se prepara para sair. Orun faz perguntas a ele e diz: você está com o telefone carregado? Orun acha que Saadet vai machucar Ira. Por isso ela deixa ele sair com a tia, mesmo que ela não queira. Mas Ira não pode deixar Orun ir embora. Naquela época, Saadet veio e estava esperando por Ira no corredor. Ira vai até Saadet e a abraça. Nesse momento, o telefone de Orun toca. Seu homem conta a Orun que Saadet estava lá no dia em que Ira sofreu um acidente e que pessoas o atenderam no hospital. Quando Orun ouve isso, ele olha para Ira e Saadet. Vamos ver o que Orun fará. Ele será capaz de proteger Ira? Quando Kenan sai para tomar ar, ele vê que Merin também está do lado de fora. Kenan pergunta por que você está fora e ele diz que eu saí para jogar lixo e estou indo para casa. Quando Kenan vai para casa, rosas florescem em seu rosto. Quando Voslat vê isso, ele pergunta por quê, mas Kenan não diz nada a ele. Kenan fica feliz em ver Merin. Kenan está esperando que Merin dê uma explicação válida. Ele aceitará todas as explicações que fizer e perdoará Merin. Mas Merin de alguma forma não conta a verdade para Kenan. De manhã, Kenan está pronto para ir trabalhar. Merin também vem ao escritório. Quando Sebnen e Kenan vão voltar ao trabalho, ela diz: eu sinto tanto a falta deles. Depois, Sebnen vai para a cozinha. Enquanto isso, Kenan também sobe as escadas. Quando Merin o vê, ela diz: porque você veio, você precisa descansar. Kenan também descansou. Estou bem, ele diz sorrindo. Então Sebnen prepara o café da manhã e diz que estou com saudades de tomar café da manhã juntos. Então Sebnen liga o rádio. O locutor do rádio começa seu discurso dizendo arrependimento, e quando Merin e Kenan ouvem isso, eles pensam um no outro. Merin quer desligar o rádio, mas Kenan diz que podemos ouvir até terminarmos o café da manhã. Merin dá desculpas para fugir de lá, mas Kenan sempre a coloca no lugar. Kenan está tentando fazer Merin dizer a verdade, mas Merin não diz nada. Kenan, pensando que Merin não vai contar mais, vai até ao mestre Eclope com raiva. E eles conversam com ele sobre Merin. Enquanto o irmão de Griat está conversando com o homem que atirou em Kenan, Griat ouve isso e grita para seu irmão: como você pode fazer isso? Naquela época, Kenan também voltou ao escritório. Ele pergunta algo a Merin e Merin deixa cair sua bolsa enquanto ela vai tirá-la de sua bolsa. O chaveiro que Kenan deu cai da bolsa. Quando Kenan o vê, ele diz: você está carregando isso com você? Merin não consegue encontrar uma resposta para isso. Porque eles não contam a verdade um ao outro quando se amam tanto. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.